Bom, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Fernando Santos Reis, sou presidente executivo da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. A ERG é uma associação com mais de 42 anos de existência que congrega as empresas que trabalham no setor da indústria da construção de infraestrutura, empresas que trabalham ligadas ao setor de obras públicas, que no momento vive uma das maiores crises da história. Eu comecei a trabalhar em 1957 e nunca vi nada parecido com o que nós estamos passando hoje. Eu diria a vocês que há 3 anos ou 4 anos atrás, a ERG tinha 400 associados, hoje tem 90. O Rio de Janeiro caracteriza-se pela não perenidade das suas construtoras. Enquanto todos os outros estados têm construtoras de grande porte que saíram dos seus estados para trabalhar em outros, e aqui nós assistimos nas grandes obras, só empresas de fora do Rio de Janeiro praticamente executarem, no Rio nós não temos empresa, nós temos uma empresa que se perenizou e que foi trabalhar fora. Todas as demais são periódicas, elas nascem, crescem e morrem. Eu fiz um estudo, tenho uns mapas com isso, e nós não temos nenhuma empresa, a não ser a exceção da Carioca Engenharia, que tenha durado mais de 70 anos. Todas elas terminaram muito mais cedo que isso. E isso é culpa de quem? De nós, construtores, ou do setor público que não soube estruturar o Estado para ter suas empresas. Então, a ERG luta para tentar fortalecer um setor de empresas que hoje são geradoras de emprego. Antes de eu entrar, só queria dizer a vocês o seguinte: nós hoje temos 140 mil vagas perdidas só no setor da construção pesada. 140 mil vagas perdidas significam mais de 500 mil pessoas sem fonte de receita fixa, sem salário família, sem vale alimentação, sem tudo isso. Isso tudo em função de uma tragédia que o Estado vive. Nós não temos esse ano uma obra pública contratada através de licitação. Todas são por dispensa de licitação. Todas são por uma série de outros fatores que não cabe aqui comentar. Mas eu queria deixar patente para vocês o seguinte: a ERG ela é pioneira no que diz ao Código de Integridade e Compliance. Nós temos feito um trabalho, desenvolvido um trabalho enorme nessa linha. Nós temos feito seminários em cima de seminários. Esse ano já realizamos um com a presença de 2 advogados. No dia 2 de julho vamos fazer um outro com a participação da CGU, Controladoria Geral da União e Controladoria Geral do Estado. E estamos lutando para que não só o nosso setor se imbua dessa necessidade, mas que o setor público também se imbua. Mas vamos falar de infraestrutura, que eu estou aqui para isso. Como é que muda aqui? Conta para você aí. Aqui. Qual o botão que muda? A infraestrutura é uma peça crítica no quebra-cabeça do desenvolvimento brasileiro. A retomada do crescimento econômico depende da recuperação do nível de investimento na economia, que, por sua vez, depende dos aportes na expansão da infraestrutura, que é fundamental para a melhoria da competitividade brasileira. A infraestrutura precisa de aproximadamente 300 bilhões ao ano, cerca de 5% do PIB, por no mínimo 10 anos, ininterruptos, para garantir uma inserção competitiva na economia global e na ampliação da qualidade de vida interna. A nossa defasagem é a seguinte: hoje, para manter o que nós temos de infraestrutura, nós precisamos investir o equivalente a 3% do PIB. E nós estamos investindo menos de 0,4% do PIB em infraestrutura. Nós, esse ano, que falamos em 300 bilhões, vamos investir menos de 20 bilhões. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção diz o seguinte: Zé Carlos Martins alertou que para 2019 a estimativa do governo de investimento em infraestrutura será menor ainda, abaixo de 20 bilhões. Então nós vamos ter um déficit na área de infraestrutura que vai ser catastrófico. E isso é o percentual do PIB investido. Nós falamos em 5%, 3% para manutenção. O máximo que nós conseguimos ali em 2012, 2014 foi 1%.
Esse ano a previsão é de 0,4% do PIB em investimentos em infraestrutura. Quer dizer, eu acho que a situação é bastante difícil de se entender. O que está envolvido em infraestrutura? Recursos hídricos, telecomunicações, e eu botei em azul o que está mais afeto diretamente à ERJ, o que está mais diretamente ao setor de construção. Você tem telecomunicações, tem mobilidade urbana, aeroportos, saneamento básico, petróleo, rodovias, portos, iluminação pública, resíduos sólidos, gás natural, ferrovias de carga de passageiros e energia elétrica. Nós vamos ficar mais ligados àqueles bullets em azul, tá? E o que são as propostas que o setor imagina que sejam as importantes para que se retome um crescimento nessa área? Planejamento de longo prazo. E eu marquei os temas que eu acho que são mais ligados aqui ao setor. Segurança jurídica, estudos e projetos, agência reguladora, financiamento e garantias, meio ambiente, contratação pública, desapropriações e concessões. Esses são os temas que nós discutimos, que nós trabalhamos e que nós enviamos propostas para o governo, enviamos propostas para o candidato e temos trabalhado em cima delas. Planejamento de longo prazo. É absolutamente fundamental restaurar a capacidade de planejamento de médio e longo prazo do Estado brasileiro para que seja possível definir os principais projetos estruturantes e os critérios que identifiquem claramente os benefícios do investimento para priorizar a execução. Esse trecho final, que é os benefícios do investimento para priorizar a execução, é que muitas vezes não são usados pelos nossos governantes. Eles procuram as obras que têm maior aparência e não as que serão mais úteis. Se fosse verdade que seriam mais úteis, vocês não vão ver quando eu falar de saneamento básico, o déficit que nós temos na área de saneamento básico na área de esgoto, porque esgoto não aparece, a água aparece. Uma avaliação mais apurada indica que a maioria dos projetos e investimentos são remanescentes ou são arremendos dos planejamentos estatais da década de 70. Essa grande obra que se fala de transposição do Rio São Francisco, ela foi projetada lá atrás. O que se fez foi um arremedo para que ela seja mais modernizada, mas o conceito foi da década lá de trás. E até hoje não está pronta. Os governos federal, estadual e municipais precisam manter e fortalecer órgãos ou unidades que tenham funções de conduzir processos de modelagem, quer sejam para estruturação de projetos sob a forma de licitação, quer sejam sob a forma de parceria público-privadas. O governo federal, o passado, na gestão passada e o atual, estão dando extremo enfoque ao Programa de Parceria de Investimentos, PPI. Dar um exemplo. Bom. Segurança jurídica. O Estado tem que ser o protagonista na preservação da legalidade. Ter segurança jurídica não significa que o ambiente legal e contratual será inflexível ou imutável, mas que repactuações, soluções de conflito ou imprevistos serão conduzidos em ambientes de negócios onde a previsibilidade e confiança entre as partes serão mais regras que exceções. Eu vou dar alguns exemplos rápidos de insegurança jurídica, principalmente no que diz respeito, na primeira fase que eu vou falar agora, sobre a área de concessões. Foi licitada a concessão do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para uma iniciativa privada. Uma das condições é que o aeroporto concorrente de Pampulha, que fica a 40 minutos, não fosse aberto para voos de média distância. Rio, Minas, Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Recentemente, o governo autorizou abrir Pampulha e o Supremo Tribunal mandou fechar Pampulha porque estava mudando a regra do jogo. Aqui nós vemos nos jornais o prefeito Marcelo Crivella abrir aleatoriamente o pedágio da linha amarela, rompendo uma cláusula contratual. E assim nós temos vários. Por exemplo, na área rodoviária, com essa greve dos caminhoneiros, o que foi decidido? Não conta pedágio terceiro eixo, ou eixo levantado.
Mas quando o cara ganhou a concorrência, quando a empresa fez o orçamento, fez a previsão, ela tinha aquele número de eixos passando. Então, você mudou a regra do jogo sem o consentimento, você mudou a regra do jogo aleatoriamente por uma vontade política. A mesma coisa acontece na obra pública. Quando você ganha uma obra e tem empenho, e o governo não paga, ou não paga um reajustamento, ele está mudando, quebrando a regra do jogo. Então, isso gera uma insegurança que as empresas estão fugindo. Então, nós começamos a ter uma série de empresas sérias não entrando e começam a aparecer empresas pequenas que não têm a responsabilidade que têm que ter e as obras não são tocadas no ritmo nem na qualidade que deviam ser. A segurança jurídica será mais evidente quanto mais clara e menos discricionária for a regulação, quanto mais eficiente e independente forem as agências reguladoras, quanto mais célere funcionar o Poder Judiciário. Cumprimento de contratos, solução de imprevistos e equilíbrio serão resultado de um ambiente de negócio com maior segurança jurídica. Um dos fatores mais críticos desligou. Eu estou apertando errado, vamos lá. Um dos fatores mais críticos atualmente é o entendimento do papel dos órgãos de fiscalização e controle, nosso famoso TCU. A necessidade do Congresso Nacional abordar definitivamente a pauta do limite da atuação desses órgãos, que são subordinados, no caso do TCU, à Câmara dos Deputados, e não ao Congresso, e não da ordem ao Presidente da República ou da ordem ao Executivo. Essa é uma questão essencial para reverter o sentimento do apagão decisório e insegurança que se arrastou dos funcionários públicos. Ninguém assina nada. Existe um apagão das canetas. Todo mundo tem medo de assinar por ser responsabilizado da pessoa física ou por ter que contratar os advogados para defendê-los nos casos que são levantados contra eles. Então, hoje em dia, você conseguir uma licença, conseguir qualquer coisa, é uma loucura, porque todo mundo, justificadamente, tem medo. A Lei 13.655 de 2018, que inclui disposições sobre segurança jurídica, pode muito contribuir para o processo gradual e contínuo de fortalecer a segurança jurídica no Brasil. Um ponto de destaque é exigir que as decisões públicas sejam fundamentadas e que considerem sempre as consequências práticas, não se limitando somente aos valores jurídicos abstratos. O que a gente quer dizer com isso? Você tem um contrato e a lei diz que você não pode fazer aditivo de mais de 15% do valor original. Aí, por necessidade, porque houve uma mudança de conceito, porque houve uma mudança necessária de projeto, em vez de 15%, você vai aumentar 20%. Segundo a lei, você tem que cancelar esse contrato e abrir uma nova licitação. Mas não se viu o que vai representar o custo dessa nova licitação. Senão será mais prático para o país e mais útil se perder de tempo, porque toda obra tem que ter um benefício. Você não faz a obra pela obra, você faz a obra pelo benefício que ela vai gerar para a população. Então, tudo isso tem que ser analisado. Isso é que essa lei coloca de forma bastante clara e bastante interessante a 13.655, que nós entendemos que ela pode ser extremamente importante. Nós estamos abordando rápido, porque estudos e projetos. Bom, a expansão do investimento em infraestrutura do Brasil depende diretamente da existência de projetos bem estruturados para dinamizar em outras estratégias o ritmo de concessões, de obras públicas e parceria. Antigamente, você tinha um banco de projetos, você tinha uma empresa de projetos, que era o GEIPOT, que desenvolvia os projetos. Você podia dizer, eu quero fazer a obra tal, e ela estava lá pronta na gaveta. Hoje você não tem mais. Hoje você, para começar uma obra, contrata uma empresa para fazer um projeto, acionadamente, porque ela em 3 ou 4, 5 meses ou 6 meses tem que fazer o projeto. Foi um exemplo recente aí das concessões que o governo quis fazer das estradas estaduais, que deu 4 meses para fazer as PMIs. A associação, em busca de apoiar seus associados, estudou e ia participar. Mas com 4 meses é inviável você fazer uma proposta de manifestação de interesse para abrir uma concorrência correta e coerente de uma estrada. Então, nós saímos do páreo e deixamos de não apareceram concorrentes para 4 lotes. O país perdeu o planejamento de médio e longo prazo. As soluções são imediatistas.
Os governos querem começar e concluir projetos em seus mandatos, esquecendo que projetos de infraestrutura, seja a modalidade que for, contratação direta ou de parceria, são projetos de longo prazo. É indispensável que exista um banco de projetos para atender as demandas da população em todos os níveis, federal, estadual e municipal. É fundamental que elas possam, agências reguladoras, é fundamental que elas possam realmente agir como agências reguladoras e não como banco de empregos. Você, em pouquíssimas agências, tem técnicos. Dessa vez, na agência de transporte, estão aparecendo técnicos. Mas, normalmente, eles são cargos políticos e elas não atuam como agências. O projeto de lei 6.621 de 2016 introduz mecanismos que prometem maior independência orçamentária, fortalecimento institucional, capacitação dos quadros técnicos, redução das vacâncias das diretorias, maior rigor na seleção de candidatos e diretores e uma coisa extremamente importante, e proteção jurídica ao corpo técnico. Agora, esse projeto está parado, ele é de 2016, está parado. Sempre aperto o botão errado, não tem jeito. Lúcio. Financiamento e garantias. Isso é outro ponto que, para efeito de concessões e parcerias, é fundamental. Minhas garantias eram garantias pessoais dos donos das empresas, as coisas não andavam, então é preciso que se estude um novo modelo de financiamento de longo prazo para gerar garantias. Passa pelas garantias que têm que ser dadas. E usar todas as fontes de financiamento possíveis. Nós não podemos ficar escolhendo se vai ser bem dessa. Se houver possibilidade de financiamento externo, nós temos que abrir a porteira. Nós temos que trabalhar com o mercado de capitais, além das tradicionais fontes multilaterais que existem dos bancos, que não estão financiando pela qualidade dos projetos que nós temos. Meio ambiente, bom, aí é outra novela. Diante da enorme parcela da população ainda carente de serviços essenciais como saneamento, transporte, energia, licenciamento ambiental, aliados às melhores práticas de gestão e alternativas tecnológicas, assume uma função extremamente importante para garantir o investimento sustentável em infraestrutura. Nosso sistema de licenciamento para a infraestrutura é avaliado como um dos mais modernos e rigorosos do mundo. No entanto, ele é complexo face à quantidade de atores envolvidos. Só para dar a vocês, atualmente ele é regrado por leis federais, estaduais e municipais, decretos e portarias do Ministério do Meio Ambiente e outros interministeriais, instruções normativas do IBAMA, do ICMBio e IFAM, resoluções do CONAMA, não esquecendo normas e conselhos estaduais de meio ambiente. E que o técnico que vai assinar, autorizar, ele é responsável na pessoa física se assinar e tiver problema. Contratação pública, aí nós vamos ao que nós estávamos discutindo ali antes. Há caminhos para melhorar a contratação pública. Há um consenso que as principais leis e normas que regem as contratações públicas, a 8666, o RDC, o pregão, não são eficientes para propiciar uma boa contratação. O processo é moroso, gera judicialização excessiva, milhares de obras públicas paralisadas e abandonadas, elevados custos de transação e diversos efeitos contrários aos pretendidos. Face à magnitude e à característica do setor, deveria haver uma lei específica para a contratação e projetos de obras de infraestrutura e bens sob encomenda. Desapropriações. É um processo kafkaniano, um dos maiores entraves para o bom andamento de projetos de infraestrutura. Um dos pontos nevrálgicos da necessária atualização da legislação sobre desapropriação pública é o estabelecimento de prazo para a decisão acerca da emissão na posse quando há declaração de urgência. Nós vamos ver uma série de projetos que estão abandonados e paralisados por problemas de desapropriações. Concessões. Se o governo não pode disponibilizar recursos para a infraestrutura, tem que dar condições para o setor privado. Não pode virar inimigo de quem quer investir.
Nos últimos anos, quando se trabalha com Receita Federal, órgãos de controle, licenciamento, essas coisas todas, parece que quem vai investir é inimigo. Isso gera uma insegurança absurda. Tudo está errado. Defendemos a lisura, a concorrência, a competência, mas não pode parar tudo. Isso foi José Carlos Martins, presidente da CIBIC, que disse, e concluiu: a única saída para aumentar investimentos em infraestrutura é uma parceria entre o público e o privado. O Brasil tem uma participação da iniciativa privada de investimentos em infraestrutura acima da média dos demais países da América do Sul e alguns da Europa. Nessa década, o setor privado foi responsável por mais de 60%. Em 2017, chegou a 70%. O setor público continua com um papel importante, principalmente nos segmentos de transporte, mobilidade urbana e saneamento. Os processos têm que ser estruturados. Temos o exemplo do que dá certo e o que não dá certo. As concessões federais de rodovias e aeroportos ocorridas em 2012 e 2014 são exemplos que não dá certo. As modelagens alocaram risco de forma desequilibrada na área ambiental, ocorreram atraso na liberação das licenças. O financiamento público de longo prazo para boa parcela dos investimentos obrigatórios não foi aprovado nas condições previstas. Por outro lado, as empresas apresentaram propostas agressivas, áreas elevadas nas outorgas, criaram o cenário que hoje temos: concessões abandonadas e devolvidas, programas de investimentos tendo que ser renegociados ou abandonados, criaram um cenário desse período. Você tem o caso do aeroporto de Viracopos, você tem o caso da estrada, não sei, o número é BR-040, que vai de Juiz de Fora a Brasília, que também está devolvida, e várias outras. Temos a nossa conserva famosa Rio Petrópolis, que está lá abandonada praticamente, e tudo isso em função, apesar dessa ter sido do primeira rodada. Tá? A parceria entre o público e o privado tem que ter em mente que o privado pode assumir o papel que cabe ao setor público, normalmente com mais eficiência, mas tem que ter resultado. Aí, quais são as propostas setoriais? Nós vamos abordar saneamento básico, mobilidade urbana, rodovia, ferrovias e basicamente esses 4 pontos. Aeroportos e portos nós vamos deixar de lado. Saneamento básico. O principal desafio do setor é universalizar o atendimento. Com 207 milhões de habitantes, o Brasil ainda tem 36 milhões sem acesso à água encanada e mais de 100 milhões sem serviço de coleta de esgoto adequado. O índice de perda é elevado. A perda é de 37% da água produzida que não é faturada. Vazamentos, roubos e ligações clandestinas. O prejuízo equivale a 8 bilhões de reais por ano nesses 37% de água perdida. Somente 55% do esgoto coletado é tratado. Agora você vê, você tem praticamente quase 100 e tantos milhões, 170 milhões de pessoas com água. Agora você tem mais de 55% sem esgoto. No projeto do Plano Nacional de Saneamento Básico, a universalização poderia acontecer em 2033. Se a partir de 2019 fossem realizados investimentos anuais da ordem de 20 bilhões de reais. Não vão ser. Para isso ocorrer, seria fundamental regulação, buscar estabilidade regulatória para o setor, por meio da centralização na ANA, Agência Nacional, no máximo em 4 anos da definição dos padrões de prestação de serviço, regulação econômica, mediação e arbitragem, e financiamento, desburocratizar o financiamento dos investimentos pelos bancos privados. Ainda na área de saneamento, que é uma das áreas mais críticas do Brasil hoje, e que em cada real, agora eu não sei, cada real investido em saneamento, você economiza 5 em saúde. Saneamento básico. O Ministério da Cidade deverá coordenar o Conselho Nacional para a Integração das Políticas de Saneamento, incorporar recursos à estrutura do FUNASA, supervisionar as aplicações dos recursos dos bancos públicos, incentivar o uso de planos regionais, propor que o
Plano Nacional de Saneamento integra o planejamento de longo prazo do setor. E para melhorar a eficiência operacional, será possível com a maior cooperação entre prestadores públicos e privados. É incrível se você pegar um prestador privado e verificar o índice de perdas em relação ao prestador público. Niterói, aqui com Águas de Niterói, o índice é baixíssimo em relação aos 30% da média da SEDAI. Mobilidade urbana. O Brasil possui 1.064 quilômetros de rede... Está errado. 1.064 quilômetros de rede metroviária, pelo qual foram transportados 2.930 de passageiros, 2.930 milhões de passageiros em 2017. Nos próximos 5 anos, a previsão é de mais 164 quilômetros. No Brasil existem 63 médias e grandes regiões metropolitanas, e só 13 contam com algum sistema de transporte de passageiros sobre trilhos. Para aumentar a disponibilidade desses sistemas, a única solução é, se for muito bem modelada a identificação de projetos de concessão ou parceria para expansão e operação desses sistemas, uma vez que a curto prazo não vemos o governo com capacidade de investir. Nós temos o exemplo de um sucesso, que é o VLT, e com a briga que tem entre o governo e o operador do VLT, que é uma concessão. Tá? Ele transporta o número de passageiros? Não, mas é uma realidade. Rodovias. A estratégia deve combinar concessões, parceria por privados e investimento público. A malha rodoviária soma 1.735.701 quilômetros, sendo 12,3% da malha pavimentada. De toda a malha rodoviária brasileira, só 12% é pavimentada. E 157 mil, 1 milhão sem pavimento e 157 mil em fase de planejamento para pavimentação. Da malha pavimentada, 62% das estradas federais e estaduais apresentam deficiências estruturais. Para adaptar as rodovias brasileiras a um padrão de qualidade que atenda a demanda, são necessários 293 bilhões. E o orçamento federal para investimentos rodoviários atingiu pouco mais de 8 bilhões por esse ano. A participação privada gere hoje 20 mil quilômetros, mais ou menos, sendo 10 mil na malha federal. Ela é fundamental para a alavancagem do setor e estima-se que 25% da malha federal pavimentada tenha tráfego que permita a sua privatização. Rodovias, a estratégia, identificar e estudar os modelos de projetos para essa 25% da malha, impedir mudanças legislativas que criem benefícios a grupos específicos de usuários, por exemplo, terceiro eixo, ou as pessoas que moram na redondeza, que provam não precisa pagar pedágio, ou como tentaram fazer aqui no Rio, as famílias de polícia militar ou bombeiro não precisa pagar pedágio, uma série dessas coisas foram projetos de lei que não passaram, graças a Deus. Mas isso acaba com qualquer planejamento financeiro. Recuperar a capacidade do poder público de investir e melhorar a governança das agências reguladoras. Estamos terminando. Agora vem um aspecto que pouca gente sabe: ferrovia. Uma rede ferroviária ampla e interligada beneficiaria todo o processo produtivo e escoamento das exportações brasileiras. Um vagão graneleiro transporta, em média, 100 toneladas de grão. Um caminhão bitrem, aquele grandão que a gente, quando sobe a Serra de Petrópolis, tem que parar para se pôr junto, ele põe a gente para fora da estrada, transporta apenas 36 toneladas. O país tem 212 mil quilômetros de malha rodoviária pavimentada e menos de 30 mil de ferrovias. Com a substituição gradual do transporte agrícola pelo sistema ferroviário, a economia estimada seria de 30%. O sistema ferroviário tem transporte na redução de conflitos urbanos, acidentes e emissão de poluentes, aumento da capacidade de transporte e redução do custo de transporte em relação ao atual. E, finalmente, nós vamos abordar o que isso se insere no Rio de Janeiro. O Rio não tem dinheiro para investir. Ponto. E não vai ter tão cedo e não tem como pegar empréstimo em função do acordo de renegociação da dívida que foi feita. Ele tem 3 anos para pagar ou entregar a SEDAI, um já passou, são mais 2, ele pode renegociar, mas continua sem poder pegar empréstimo.
As concessões no Rio, feitas pelo governo, estão aí patinando. As grandes concessões, o maior programa de concessões vai ser realizado no Rio, sem falar na parte Petrobras, sem falar no grande leilão de petróleo que deve haver ainda esse ano. Mas nós temos o término em 2021 da concessão da Dutra, da concessão da Rio Petrópolis Juiz de Fora, da concessão da Rio Teresópolis Além Paraíba, em que se estima um investimento da ordem de 29 bilhões em rodovias no Rio de Janeiro, em que vai se integrar, o arco rodoviário será todo privatizado, com a inclusão do término da 493, que vai ali de Petrópolis até lá, perto de Niterói, com a expansão da Rio Petrópolis, até pegando a Petrópolis Teresópolis, com a Rio São Paulo pegando parte da antiga Rio São Paulo e parte da Rio Santos. Então, é um programa que nós estamos acompanhando muito de perto, através da Firjan, através da Associação Comercial, a ERJ diretamente. Eu sou vice-presidente do Comitê de Infraestrutura da Firjan, então nós estamos brigando muito por isso, porque é uma chance de você gerar um grande impulso no Rio. Teria renovação dos contratos da FCA, das ferrovias da MRS, e a Ferrovia Rio-Vitória, que é um projeto que está em andamento para concessão e que deveria ser levado em parte, tentando que seja feita a primeira etapa, Rio-Porto do Açu, que aí teria uma finalidade extremamente interessante. As demais são na área de petróleo. Eu acho o seguinte, que é um setor que gera emprego, é um setor que gera emprego de mão de obra não qualificada, é um setor que nos seus canteiros de obra tem saúde, tem educação, nós fazemos escolas nos canteiros de trabalho, nós temos serviços de saúde, nós temos vale transporte, vale alimentação, temos uma série de coisas que não são vistas. E o setor ficou extremamente mal visto por tudo que passou, e tem razão. Mas é um setor hoje que quer se recuperar e quer mostrar que quer se recuperar. Por isso, a ERJ está encabeçando todo esse trabalho do setor de ética, compliance, tem sido uma pioneira nessa área e vai ser. E não tem problema de apontar aonde está errado. Temos entrado, usando o apoio dos advogados, na justiça contra os editais errados do DR, que a gente acha que estão com alguma diferença. Temos entrado contra os editais da SEDAI, temos entrado contra a Secretaria de Conservação, temos entrado contra tudo que a gente acha que está errado. Temos divulgado, criamos uma estrutura de compliance, temos treinado as empresas e, mais uma vez, convido, para o dia 2 de julho, estaremos fazendo uma reunião sobre Código de Ética e Compliance, em que a membro do CGU, Carla Ared, vai falar sobre o selo Proética, enquadramento na Proética para pequenas e médias empresas, e o pessoal da Controladoria Geral do Estado, que é o Antônio, vai falar sobre a lei estadual de Código de Ética e Compliance. Então, estamos abertos, sabemos os erros que cometemos, mas queremos consertá-los. Agora, é um setor que precisa ser apoiado para apoiar o Rio. Muito obrigado, desculpe ter ultrapassado o tempo.